prece, né, Glauber, com toda certeza. Podem pedir, vão fazendo o coração aí, escrevendo os nomes, porque já vai a espiritualidade se conectando. Então, com relação, nós trazemos sempre na nossa consciência aquela ideia de céu, de inferno, de purgatório, né, de pecado, de castigo. Isso ainda faz parte da nossa essência, né? Mas a doutrina espírita, ela vem como o consolador prometido por Jesus, trazer para nós uma outra visão. Para cada época, uma mensagem do Cristo que liberta e nos aproxima de Deus. Porque lá em Marcos, no capítulo 11, no versículo 25 e 26, narra o evangelista que enquanto estiveres orando, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial perdoe os vossos pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai Celestial que está nos céus não perdoará os vossos pecados. Daí se segue que, nas pequenas coisas, como nas grandes coisas, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Isto é a narrativa do evangelista Mateus, na época em que Jesus estava aqui, em carne, no nosso meio. O senhor Allan Kardec, ele é taxativo em dizer que Deus não deixa impune qualquer desvio e que não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências. Mas no salmista, no Salmo 136, ele diz: o amor de Deus é para sempre. Esses salmos, eles foram escritos lá na época do rei Davi, que ele cantava, isso eles faziam a vida, os trabalhos cantando salmos. Não era bem uma oração, eram cantorias, como essas cantorias que a gente vê naquelas lavadeiras na beira do rio, né? Os taifeiros conduzindo o gado, né? Porque a excelência do sentimento do perdão, ele saiu das hostes da religião e adentrou no conceito terapêutico da psicologia e da medicina. Porque ninguém mais tem dúvida de que a sanidade mental e o equilíbrio emocional têm raízes profundas no indivíduo que consegue exercer e receber o perdão. Ora, desta forma, nós somos chamados diariamente a praticar o perdão no lar, no trabalho, no convívio social, nas pequenas coisas do cotidiano, porque quando for necessário, nós vamos poder utilizá-la nas grandes coisas. Porque nós estamos num planeta de prova e expiação, e vai haver momentos em que nós vamos ter que dar nosso testemunho. É como um treinamento de um atleta de alta performance. Ele precisa de muito exercício para atingir as suas grandes vitórias. Assim mesmo é o espírito. Porque a palavra perdoar, ela vem do latim perdonare. Perdoar é desligar-se, é libertar-se, tornar-se totalmente livre. E isso é o que deve fazer nós devemos fazer em relação às situações que nos magoam. Nos libertar dessas situações, apenas das situações, e não se libertar das pessoas. Porque tem pessoas que hoje dizem uma coisa que a gente não gostou, mas ontem ela disse uma que a gente gostou. Então, é o nosso nível evolutivo ainda, né? Nós também, porque às vezes o perdão, ele é quase instantâneo. Mas, muitas vezes, se a gente não tiver nesse exercício, ouvindo, orando e vigiando, ele pode durar horas. Que ela fica martelando na cabeça da gente aquilo que uma pessoa fez conosco, como ele pode durar dias, meses, anos e até algumas encarnações. Espíritos que se reencarnam e não conseguem se entender dentro de casa, no trabalho. Tudo é motivo de briga e discussão, porque não se perdoaram ainda. Na oração do Pai Nosso, nós que somos cristãos, quando dizemos, Pai, perdoa as nossas ofensas, nós dizemos que sejamos perdoados assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É importante se lembrar disso. Porque o perdão ele está diretamente relacionado à nossa capacidade, porque isso faz parte da lei. São leis justas de Deus. Então, nesse trecho, Jesus nos oferece um rosário de bênçãos, permitindo que nossa consciência nos liberte de futuros ajustes perante a lei de Deus, que é a lei do amor,
porque quando não guardamos mágoas, nós nos livramos da autopunição. Olha, em uma assembleia de Pedro junto ao mestre, né, narra o evangelista Mateus, no capítulo 18, versículo 15, e que Pedro faz uma pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão, quando ele houver pecado para mim? Até 7 vezes? E respondeu-lhe Jesus: não vos digo para perdoarem 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ora, na Gênese mosaica, quando Caim mata o irmão Abel, Caim é uma representação simbólica do homem egoísta, invejoso, orgulhoso. Após ser expulso da terra, ele mesmo confessa: minha culpa é muito pesada para suportá-la. Vê hoje tu que banes do solo fértil, terei que ocultar-me longe da tua face, e serei um errante fugitivo sobre a terra, mas o primeiro que me encontrar também me matará. Porque a consciência dizia a ele que ele tinha uma dívida, e que essa dívida tinha que ser paga na mesma moeda. Era a ideia do entendimento nessa alegoria de Adão e Eva, né, de Caim e Abel. Ora, e Deus diz: quem matar Caim, está lá na Gênese mosaica, será vingado 7 vezes. E Deus colocou um sinal sobre Caim, para que não fosse morto por quem o encontrasse. Ora, 6 gerações depois de Caim, né, ele conhece sua mulher e lhe dá à luz a Enoque. De Enoque nasce Iraque, e de Iraque nasce Iavé, e de Iavé nasce Matusalém, Matusael, e de Matusael nasce Lemeque. Lemeque todos é muito citado na Gênese mosaica, porque Lameque segue a herança paterna, assassinando não só homens, como também crianças. Então ele veio para se vingar de tudo, né? E ele mesmo diz: eu matei um homem por uma ferida e uma criança por uma contusão. É Caim se vingando 7 vezes, mas Lameque se vinga 70 vezes 7. Ora, e assim, através da herança de Caim e Lameque, nós, ao longo de dezenas e milhares de encarnações, introduzimos um elemento espúrio na revelação divina. Um caminho marginal daquele proposto pela sabedoria e pelo amor de Deus. O caminho do olho por olho, dente por dente. Olha, nenhuma vingança partiu do Criador. Quem gerou a vingança foi a culpa de Caim, 7 vezes. E quem gerou a vingança 70 vezes 7 foi a culpa de Lameque, um descendente de Caim. Ora, mas isso não estaria na lei de Deus. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, psicografia através do nosso querido Chico Xavier, Jesus mantém um diálogo com Tiago Menor, pouco depois de haver confabulado com Nicodemos, aquele diálogo que Jesus teve com Nicodemos sobre é preciso nascer de novo. Ora, sobre os mecanismos da redenção da alma humana através da reencarnação. Então, esse diálogo de Jesus com Tiago Menor. Tiago, após ouvir tudo, se dirige a Jesus e diz: agora entendi, Senhor, o mecanismo do resgate. Mas observo, Senhor, que desse modo o mundo precisará sempre do clima do escândalo e do sofrimento. Desde que o devedor, para saldar o seu débito, não poderia fazê-lo, sem que o outro lhe tome o lugar na mesma dívida. Mesmo o pensamento de Caim e de Lameque: se matei, terei de ser morto. Não é bem assim, porque existe a misericórdia de Deus. Mas Jesus entendeu a amplitude da objeção de Tiago e pergunta: dentro da lei de Moisés, como se dá o processo da regeneração, Tiago? E Tiago medita e responde: na lei está escrita que o homem pagará olho por olho, dente por dente. Mas Jesus adverte: até tu estás agindo conforme Nicodemos. Importante, Tiago, é não se comportar como os homens em geral, que raciocinam quando falam, mas não sentem o peso do que dizem em seus corações. Ainda não ponderaste que o primeiro mandamento da lei
é uma determinação de amor. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Que está acima do não adulterais, do não furtarás, do não falar falso testemunho, e continua Jesus. Então, como poderá alguém amar o Pai aborrecendo a sua obra? Contudo, Tiago, eu não estranho a análise que fizeste dos textos dos profetas, porque na maioria das vezes os equívocos estão nos textos, mas não estão nos textos, mas na baixa condição de análise dos que o leem. Investigam as revelações do céu, né, envolto em seu próprio egoísmo, e organizam a justiça com o mais alto grau de idealismo humano. Ou seja, aqueles instintos que ainda afloram no nosso coração, eles justificam a nossa ação de vingança. Mas Jesus, porém, diz: eu coloco o amor acima da justiça, principalmente acima da justiça do mundo. E tenho dito que só ele, só o amor, cobre uma multidão de pecados. Então, se te prendes à lei de Talião, é natural que penses: de onde existia um assassino, haverá mais tarde de alguém precisar ser assassinado. Mas isso era na época de Moisés, nos povos antigos hebreus. Com a lei do amor, porém, nós temos que entender que o verdugo e a vítima são dois irmãos, filhos do mesmo pai. Então, quando esse nosso olhar começar a enxergar no próximo, o próximo principalmente aqueles que a gente não quer nem ouvir o nome dele, é a esse que nós temos que enxergá-lo como irmão e orar por ele, desejar o bem, a paz, a finalidade, a felicidade, que ele realize seus projetos de amor, porque todos nós temos projetos de amor dentro de nós. Então basta que ambos sintam isso, para que a fraternidade afaste o fantasma do escândalo do sofrimento. Porque, em contraponto, ao vingar 70 vezes 7, Jesus, diferentemente, ele oferece o perdão 70 vezes 7. E a pergunta continua ecoando nos dias atuais, feita pela grande maioria de nós: até quantas vezes terei que perdoar alguém que age contra mim? Mas as pessoas esquecem: por que não perguntar até quanto eu pecarei contra meu irmão para que ele me perdoe? Porque a gente sempre só vê os erros do outro, o quanto os outros estão nos agredindo. E nós? Será que a gente não comete nenhum equívoco contra ninguém? Então, olhando assim, tudo muda. É uma situação em que eu sou o cobrador do perdão e em outra situação eu sou cobrado pelo perdão. Estamos morando num planeta de prova e expiação. Qual é a categoria dos seus habitantes? Espíritos imperfeitos. Então, nenhum de nós, principalmente esse que vos fala, tem autoridade de julgar ninguém. Eu posso não gostar de uma atitude de uma pessoa, mas isso não demoniza ele. Então, ai daquele que diz Jesus, ai daquele que diz: eu nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Ou seja, a eficácia da lei justa, da lei de causa e efeito. Porque Deus joga sua lei de amor sobre todos nós. Essa lei está esculpida na nossa consciência, onde diz os Espíritos: o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, quando eu me afasto da lei de Deus, eu me encontro com a lei da dor, do sofrimento, dos aborrecimentos, e aí eu sofro. Então, quando a doutrina espírita traz, que nós seremos cobrados por Deus, nós seremos cobrados pela nossa própria consciência, que exige de nós um passo na evolução. Então, com que direito nós poderíamos reclamar o perdão de nossas próprias faltas, se não perdoamos as dos outros? Porque, meu Deus, me perdoe, eu cometi esse erro. Sim, mas lá dentro do meu coração eu estou com uma mágoa de alguém. Então, como é que eu peço por mim e não desejo ao próximo? Então, Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, não sentir por ele mais nenhuma repulsa.
Isso só faz bem a quem perdoa, porque o nosso coração tira as doenças da mágoa, que adoecem as células, leva à depressão, tira nossas defesas, que leva como um vírus desse, muitos para o hospital, apenas porque perdeu a fé em si mesmo. E quando sente os abalos da vida, acha que chegou a hora do julgamento final. Então, o orgulhoso, o orgulho leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra ofensa. Então, para o orgulhoso, essa orientação do mestre parece uma covardia. Ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em retribuir o insulto recebido. Então, Jesus não proibiu que nós nos defendêssemos, mas ele condenou que nós nos vingássemos. Porque na hora de uma discussão sadia, uma discussão sobre determinado ponto de vista, é natural que haja uma exaltação. Mas terminou a discussão, cada um continua com o seu ponto de vista. Um pegou um pouquinho do outro, o outro um pouquinho de um, e um não quis pegar nada de ninguém. Tudo certo, não tem nada errado. Mas não podemos ficar com ódio de alguém porque ele pensa, ele age diferente de mim. Eu não sei o que é isso que passa na cabeça dele, no coração dele. Então, qual foi a base educacional dele? Em que princípio religioso ele se nutre? Se é nas leis mosaicas, se é no Pentateuco mosaico, se ele já bebeu da água que Jesus disse que quem dela bebesse jamais sentiria sede, sede de amor. Então, a doutrina espírita nos mostra que nossas aflições, elas são frutos de causas de nossos equívocos atuais, mas muitos desses nós trouxemos de encarnações anteriores. Então, Joana de Ângeles, através do querido Divaldo Franco, ela diz: se não recebes o tributo do bem que fizeste hoje, é porque estão chegando os efeitos do mal que realizaste antes. Muitas vezes a gente leva uma vida digna, honrada, cumprindo a lei dos homens, a lei de Deus, mas sempre está acontecendo uma coisinha ou outra. Mas é porque o passado vem junto com a gente. E ele vem para que a gente trabalhe a paciência, a tolerância, porque é da lei de Deus, cada um receberá de acordo com as suas obras. Porque a origem dos males terrestres, muitos são consequências natural do caráter do próprio homem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos? Por que não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas por resultarem de um cálculo de interesse ou de vaidade, ou nas quais o coração não tomou parte alguma? Principalmente nas épocas atrás, quando os casamentos eram arrumados para as alianças das fortunas. E hoje em dia, pela essa falta de paciência dos jovens em um conhecer mais o outro, geralmente quando se conhecem, já são pai, já são mãe, e aí já existe um compromisso maior, mas o egoísmo, o orgulho, a imaturidade faz com que cada um siga seu caminho, um para o lado, outro para o outro. Então, quantas disputas odiosas nós já vimos disputando o nome de famílias? Às vezes tem pessoas que matavam o outro há pouco tempo atrás, simplesmente porque tinha o sobrenome de uma família que era inimigo, nem conheceu os outros, mas simplesmente se encontrou, é da família tal, e matava. Poderia ter se evitado isso com um pouquinho de moderação, conhecendo mais a pessoa, porque o nome não diz nada. Quantas doenças e enfermidades decorrem de excessos de todo gênero? Então, quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou por indiferença? Deixaram que neles se enraizassem os germes do orgulho, do egoísmo e de toda a vaidade que produzem a secura do coração. Por mais tarde colherem o que semearam. Admiram-se e se afligem quando não são tratados como são tratados pela ingratidão dos filhos. É bem verdade, e a gente que trabalha em lares geriátricos, que dá assistência, sabe que muitas vezes o filho, a filha ter colocado um pai no lar geriátrico, uma mãe, muitas vezes
ele está fazendo o máximo de bondade. Primeiro, não tem condições de mantê-lo em casa. E segundo, aquele pai e aquela mãe, por muitas vezes, não plantou no coração daqueles filhos o carinho, a fraternidade, o respeito, mas mesmo assim esses estão procurando um lugar que possa protegê-lo, dar assistência, e eles vão, vez por outra, não criaram nem a afinidade de se beijarem, né? São pessoas secas, duras, rígidas. Então, isso entristece muito, mas é preciso então que cada um interrogue sua própria consciência. Todos que se acham injustiçados, todos os que se acham esquecidos de Deus, e verá na sua própria consciência a cobrança. Se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em tal condição. Então, que nós possamos, desde já, começar a tomar atitudes novas, porque Jesus é de hoje e é de sempre. O convite bate na nossa porta. Nós não estamos reunidos nesse momento apenas e exclusivamente para pedir a Jesus para proteger nossa família, nossos entes queridos e aqueles que bateram na nossa porta. Nós estamos também criando uma estrutura para tomarmos decisões sérias de avançarmos um pouco mais na lei do amor. A quem dá de um homem responsabilizar por todas as suas aflições, porque senão a si mesmo, né? O causador da sua própria dor, da sua própria tristeza, né? Então é preciso reconhecer, mas alguns acham mais simples e acham muito humilhante para a sua vaidade, e aí acusa a má sorte, e acusa o próprio Deus. Deus esqueceu de mim, não olhou para mim, porque eu nasci desse jeito, porque eu não tenho aquilo, porque eu não tenho aquilo outro, né? Mas tem que buscar em si, e as causas anteriores, elas precisam ser visitadas nas nossas noites de sono, para a gente ouvir dos nossos protetores e guias espirituais qual é o nosso projeto reencarnatório. Então, não é preciso que a gente entenda que nós somos espíritos imperfeitos, como o senhor Allan Kardec colocou na escala espírita, né? Então, ninguém erra de endereço na reencarnação. Nós escolhemos nossa família, qual a sociedade que nós iríamos ter condições de aprender, de trocar experiências, né? Para que a gente pudesse domar as nossas más inclinações, né? Então, na obra Boa Nova, Psicografia do Espírito Humberto de Campos, através do querido Chico Xavier, ele narra que durante uma peregrinação de Filipe com Simão Pedro e Jesus, após uma desavença com os herodianos, Filipe perguntou, porque por onde Jesus chegava com os discípulos e os apóstolos, né, os discípulos de Herodes queriam fazer confusão, que era para ter um motivo de matar e prender Jesus, prender e matar Jesus. Então Filipe chega para Jesus e disse, Senhor, vossos esclarecimentos, para não perdermos tempos com discussões inúteis, né? Isso não se discute. Agora, veja só, durante a nossa caminhada, nossas pernoitadas, durante o descanso, alguns dos nossos companheiros, né, eles nos revelaram insuportáveis nessa viagem. Eles são intragáveis e estão te acompanhando também. E eles exigem de mim coisas que eu ainda não sei fazer, né? Eles me acusam de ser brigão, onde eu chego, eu quero discutir e defender, mas eu estou defendendo a Boa Nova, o teu ensinamento. Me chamam de desordeiro e outros de mal entendedor dos vossos ensinamentos. Então, se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas, como há de ser o futuro do Evangelho para esses que ainda não te conhecem? E aí Jesus faz uma pergunta a Filipe, que cada um faça a si mesmo agora. Filipe, já edificaste o reino de Deus no íntimo do teu coração? Filipe reflete e diz, é verdade, ainda não. E respondeu assim meio temeroso, né? Então, diante dessa realidade, podes observar, diz Jesus, que se o nosso colégio apostólico fosse constituído de irmãos perfeitos, em que condição tu te encontraria nele? Então, assim é o amigo que ainda não conquistou a divina edificação. Nós sempre teremos do nosso lado pessoas que têm sentimentos, desejos e vontade diferente da nossa. Se existe um plano em comum, tem que haver reuniões para decidir
a tarefa de cada um, dentro do lar, no ambiente de trabalho, num trabalho de caridade, visita, seja lá o que for. Tem que ter uma disciplina para que a gente não exija do outro aquilo que nem nós ainda conseguimos fazer. Então, o que é indispensável é jamais perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar de coração. Porque se um companheiro nos parece insuportável, é possível também que algumas pessoas que vejamos nos considerem também assim. Então temos que perdoar os adversários, trabalhar pelo bem de todos, né? Porque, principalmente dos que zombam da nossa fé, Tiago. Aí Pedro aproveita o ensinamento e diz, mas para perdoar, nós não devemos primeiro que aguardar que o inimigo se arrependa? Porque às vezes, poxa, a gente fez isso com fulano não se arrependeu, ele continua do mesmo jeito. Aí Jesus, com muito carinho, parece que eu estou vendo Jesus se dirigindo a Pedro, que doçura. Pedro, se o nosso irmão se arrepende e procura nosso auxílio fraterno, nós amparemos, com as energias que possamos despender. Mas em nenhuma circunstância cogite saber se o seu irmão se arrependeu. Isso é de foro íntimo dele, Pedro. Esquece o mal e trabalha no bem. Segue, a vida segue. Quando ensinei que cada um deve reconciliar-se depressa com seu adversário, eu busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Então eu estava protegendo aquele que estava se magoando. O outro, ele tem um caminho diferente a ser percorrido. Então não se magoe com ele não, porque senão você vai ter que caminhar junto com ele na mesma estrada que você já venceu. Então foi exatamente nessa peregrinação e foi exatamente nesse momento que Pedro faz aquele questionamento que todos nós conhecemos, né? Senhor, quantas vezes então terei que perdoar o meu irmão? Será 7 vezes? E Jesus lhe respondeu, eu não digo 7, mas 70 vezes 7, ou seja, perdão incondicional, né? Então o mestre sempre aproveitou as menores oportunidades para ensinar a necessidade do perdão entre os homens, para que nós possamos nos sentir amados por Deus, porque Deus jamais precisa nos perdoar. Só quem precisa perdoar é quem se magoa. Deus não se magoa, Ele nos conhece, sabe que somos criancinhas num processo evolutivo. Então, Pedro diz, alguns te acusam de feiticeiro, porque esse foi o momento de Jesus. Acusam de servo de Satanás. Acusaram Jesus de feiticeiro, servo de Satanás, de conspirador. Mas em todas as ocasiões, Jesus sempre teve o máximo de boa vontade para com os espíritos mais rasteiros do tempo. Trabalhou todas as horas pela vitória do amor. E no dia inesquecível do Calvário, em frente de seus perseguidores e verdugos, ele revela ao homem a sua imediata reconciliação com as leis divinas. Sem nenhuma mágoa, só o amor brotava de seu corpo e do seu pensamento, e ele diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Porque o evangelista Mateus diz, aprendeste que foi dito, amareis o teu próximo e odiarei teus inimigos. Porque isso está lá em Moisés. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos caluniam, a fim de serdes filhos de vosso Pai que estais nos céus, e faz-se levantar o sol para os bons e para os maus, para os justos e para os injustos. Então, porque se só amarmos quem nos ama, que recompensa nós teremos isso? Todos os pecadores fazem isso, os criminosos também fazem isso. Porque se apenas nós vamos louvar aqueles que se dirigem com respeito a nós, que diferença tem nós para os outros? Então, isso que Jesus dizia, todos esses que estão aí honrando Deus apenas com os lábios, eles dentro de casa são verdadeiros tiranos. Então é preciso usar de indulgência. Porque o que é que a gente pede ao Senhor quando a gente implora a Ele o perdão? A gente pede o esquecimento de nossas ofensas? Não, o esquecimento delas seria o nada. Né? Porquanto, se Deus se limitasse a esquecer nossas faltas, Ele não nos puniria, é verdade.
mas tampouco também nos recompensaria. Porque o perdão seria um prêmio de um bem que não foi feito. Se eu não fiz nada de bom, eu só fiz o mal, aí eu vou pedir perdão a Deus? Não, eu tenho que me reconciliar com quem eu magoei. Aí sim, perante Deus, eu estou pronto para receber e desabrochar a lei do amor. Não é? Então, nós temos que pedir a Deus força para nos desviar dos caminhos que nos levam à discórdia. Que essa é a graça que a gente pede ao Senhor. Pedir força que precisamos para ser submisso à vontade dEle, né? Aos quais nós pomos se arrepender e logo em seguida reparar. Porque o perdão é um pedido de graça, para não reincidir no erro. Cometi um erro, isso aí o leite derramado derramou, não tenho mais o que fazer. Mas eu tenho que pedir forças para não repetir o mesmo erro. Que é o que o senhor Allan Kardec diz. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço em combater as suas más inclinações. Então nós temos apenas que nos esforçar. E isso é um processo lento, contínuo, que não vai ser concluído nessa encarnação, não. Nós vamos dar continuidade no mundo espiritual, vamos ter que voltar a reencarnar no meio de espíritos que a gente ainda não ama incondicionalmente, que vamos chamar de meu filho, minha filha, meu neto, minha neta, minha esposa, meu esposo, meu irmão. Os lares ainda vão ser completados, assim, muitos e muitos lares, por espíritos que precisam se amar. Mas na medida que esses espíritos já mergulham com Jesus incrustado na sua alma, o grande passo já foi dado. Lá na obra O Céu e o Inferno, no item do Código Penal, o senhor Kardec trabalha que logo em seguida ao arrependimento, que é o primeiro passo para se regenerar, mas ele não basta por si só, é preciso expiar e reparar. Então é preciso reencarnar e reparar, né? Porque arrependimento, expiação e reparação constituem as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Porque o arrependimento, ele suaviza através dos travos da expiação. Porque ele abre a esperança, o caminho da reabilitação. Quando a gente se arrepende, a gente sente um pouco de força e de paz. Mas só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação. Então, não basta não fazer o mal, né, para ser agradável a Deus e assegurar um futuro melhor. É preciso fazer o bem. Porque não fazer o bem já é um mal. Tem um espírito amigo que ele veio ao senhor Kardec lá em 1862 e ele registrou na Revista Espírita, que ele diz: espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Pois que vós dizeis espíritas, sede-o então, ouvidai o mal, esquecei o mal que vos hajam feito, e não permitis senão uma coisa, o bem que podes fazer. Cuidado, portanto, de vos expugir com todo o sentimento de rancor. Deus sabe o que se demora no coração de cada um de nós. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra meu irmão. E o nosso querido Augusto dos Anjos, espírito, através da mão santa do nosso querido Chico Xavier, que ele registrou na obra Parnaso de Além Túmulo, ele traz a mensagem Civilizações em Ruínas, que diz o seguinte: todo mundo moderno, horrendo, em ruínas, deixando escapar um fruto imperecível, de miséria e de dor e de pranto e luto, feito de sane e de cadaverinas. Em vão, sobre o Calvário áspero e bruto, sangrou Jesus em lágrimas divinas. São as ofensas torpes e tigrinas a tentarem o espírito incorrupto. Saturada de treva, angústia e pena, a civilização que o condena suicida-se em bárbaro profundo. Porque na luz dos ciclos da terra, nos turbilhões fatídicos da guerra,
ainda é Caim que impera sobre o mundo. Que nós possamos abrir o nosso coração para Deus, para que Ele possa, através de nós, atingir a todos aqueles que dividem conosco o mesmo teto. Que sejamos o instrumento do amor, do perdão, da paciência e da tolerância. E o outro, se quiser aproveitar esse instrumento, que nós digamos, esse instrumento é apenas fazer a vontade de Jesus. Que tenhamos uma semana rica de bênçãos, de oração um pelo outro, confiando e tendo a certeza de que Jesus sempre estará no meio de nós. Um beijo grande e muita paz.